Olá a todos, graça e paz. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde. Nós iremos fazer um devocional agora nesse momento. O título é Orando em Família. O devocional de hoje é O Melhor é Estar com Ele, página 22 desse devocional. Irei ler agora nesse momento o Salmos 37. O título diz para nós: temporária a felicidade dos perversos. Salmo de Davi, Salmos 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimentar-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Termino por aqui a leitura e agora será feita a leitura do devocional. Agrade-se ao Senhor. Eis aí um imperativo maravilhoso que encontramos nas Escrituras. Aliás, a Bíblia nos ordena repetidamente a termos prazer em Deus. Disso, segundo o salmista, resultarão bênçãos tais como a satisfação dos desejos do coração. Você já percebeu como a admiração é capaz de produzir identificação? Algumas pessoas, ao elegerem seus ídolos, tornam-se tão fascinadas por eles que se passam pouco a pouco a imitá-los, desde o extremo daqueles que tornam verdadeiros sósias, assemelhando-se fisicamente, até aqueles que passam a desenvolver hábitos e trejeitos de seus admiradores. De fato, nós humanos somos atraídos pela beleza, e isso é consequência de termos sido criados à imagem e semelhança do Senhor. Foi quando o fruto lhe pareceu atraente aos olhos que Eva cedeu à serpente. Isaque encantou-se ao ver a beleza de Rebeca. Jacó apaixonou-se pela filha mais linda de Labão. Isaías e João tentaram descrever em detalhes a beleza do trono de Deus. A beleza nos encanta, nos atrai e nos influencia. Portanto, precisamos reconhecer que o imperativo do Senhor para conosco, em oposição a uma exigência cruel, tem um propósito maravilhoso. Seu convite é a receita para a nossa transformação. Apaixone-se por Jesus. Esteja tão fascinado a ponto de sua admiração tornar-se profunda e capaz de identificar detalhes do seu ser. E esse será o resultado de uma vida que se deleita na palavra,
na comunhão e na oração. A todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Encheu meu coração, Senhor, com um crescente fascínio. Enchei meu coração, Senhor, com um crescente fascínio pela pessoa de Jesus, que eu me torne cada dia mais parecido com Ele. Amém. Amém. Reflexão. Vamos fazer uma oração, né? Façamos uma oração. Façamos uma oração. Depois vamos ter alguns comentários do devocional e do salmo em que nós lemos. Curvamos nossa cabeça, fechamos nossos olhos e oramos a Deus. Pai, nós nos apresentamos diante de Ti nesta manhã. Nós te damos graça por estarmos aqui, porque o Senhor assim quis. Se estamos respirando, porque assim o Senhor quis. Se temos condições de caminhar com nossas pernas, que o Senhor quis. Te damos graça maiormente por essa salvação gloriosa, que nunca dependeu de nós, mas sempre de Ti. Os Seus planos nunca são frustrados. Nós damos graça a Cristo Jesus, o nosso Salvador, que se esvaziou de si mesmo, se esvaziou de Deus e veio para cá, aonde foi paga a nossa dívida, que nós não teríamos e nunca teremos competência para pagar, mas Cristo pagou essa dívida. Damos graça ao Espírito Santo, que nos ilumina, nos ajuda, nos encoraja para sempre estar com essas escrituras abertas, sempre fazendo esses devocionais, sempre em oração. Nos momentos mais terríveis nos tem consolados. E quando nós pecamos, Ele mostra para nós que somos pecadores e traz em nós um arrependimento genuíno. Pai, nos ajuda, Senhor, a entender esse devocional. Abra nossa mente, o nosso coração para entender aquilo que o Senhor quer conosco, a sua boa e perfeita vontade. Receba a glória para si, nos conforme a imagem do Teu Filho. Pedimos tudo, no nome consagrado de Cristo Jesus, bendito e eterno. Amém. Amém. Então, esse devocional traz pra gente o cumprimento do primeiro mandamento, né? Como, assim, pano de fundo que eu consigo perceber. Porque muitas vezes a gente adora outras coisas que não é a Jesus, não é a Deus, não é o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós ficamos muito parecidos com aqueles ídolos que a gente tem. E o chamado de Deus para nós nessa manhã é que nós agrade somente ao Senhor. Ou seja, que cumpramos o amor que é para Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, que nós sejamos amantes, pessoas que amam profundamente ao Senhor Jesus Cristo, a ponto de sermos cada dia mais parecidos com Ele, né? Que a imagem de Jesus, os atributos dele venham a ser cada dia mais parecidos com os nossos mais parecidos com o de Jesus, através do amor que a gente demonstra para ele e dá alegria em cumprir os seus mandamentos. Você observou, Miriam, que nesse devocional, quando citou Eva, citou sobre Jacó, sobre aquilo que nós temos, olhar a aparência, entendeu? Eva viu o fruto, viu que era boa, bonita, e ia lhe trazer conhecimento. Ela cobiçou ser igual a Deus. Mesma coisa referente a Jacó. Olhou a filha mais bela. Não que essas coisas são proibidas, que nós Isaac não também, devemos, né? nós não devemos olhar. Sim, devemos olhar. Mas o que o autor ele corrobora com aquilo que Cristo fala no seu primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. Então, quando você ama a Deus sobre todas as coisas, Ele não está te proibindo de você amar uma pessoa. Sim. Ele não está te proibindo de você amar uma beleza. Só que os nossos olhos, ele tem que estar em primeiro lugar em Cristo.
Em primeiro lugar em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não proibiu as coisas secundárias. Só que o nosso tempo, a nossa mente tem que estar voltada 24 horas, se é assim que você vai entender, eu vou entender e as pessoas vão entender, 24 horas sempre em Deus. De maneira que você vive, de maneira que você trabalhe, de maneira que você estude, de maneira que você planeje o futuro, vá para uma academia, vá fazer uma caminhada, vá para uma igreja, viaje, ande no seu carro, mas assim, com o seu pensamento sempre em primeiro lugar em Deus. Você tem 24 horas por dia, você vai ter ali, lógico que enquanto você está dormindo você não tem condições de pensar, mas a maior parte do seu tempo, a maior parte da sua vida é sempre voltada para Deus e praticando as suas atividades cotidianas. O autor quer dizer isso para nós e a palavra de Deus quer dizer isso. Não é que você vai ser um religioso, você vai continuar cuidando da sua vida, mas o seu pensamento estará em Deus. Exatamente. A beleza, né, de Jesus, que deve nos encantar, nos atrair e nos influenciar a ser como ele foi, assim como ele é, né? Isso. Agora, Miriam, como observar a beleza de Cristo sendo que você nunca viu ele? Mas como você vai observar? Você vai observar a história da Bíblia que relata para nós um Deus que se fez carne, um Deus que esvaziou de si mesmo, se fez servo. Exato. E veio para cá para servir-nos, morrer por nós. Então isso nos constrange, isso nos amarra, isso nos coloca no elo de uma corrente que eu não consigo ficar fora disso mais. Por mais que eu sou humano, por mais que eu trabalhe, pratico outras atividades, eu não consigo viver sem pensar em Cristo. Essa é a verdade. Um Deus imutável, né? Sem variação, um Deus firme, mas assim, amável, sem variação de mudança, mesmo que a gente mude, mesmo que a gente erre, ele permanece fiel e fiel a si mesmo, né? Isso. Não é fiel a nós, mas é fiel a ele mesmo, fiel a Deus Pai, né? E fiel ao que o Pai dele, que é Deus Pai, tem determinado para que ele faça, e servindo a nós, que somos miseráveis pecadores, não carecemos, não merecemos essa graça, esse amor, essa misericórdia, mas ainda assim ele nos ama a ponto de se entregar naquela dura cruz por amor às nossas almas. É uma coisa que nos deixa, né, sem palavras e nos constrange, né? O amor de Jesus nos constrange. Me chamou a atenção aqui alguns versos, eu não vou comentar todos, só vou fazer uma leitura breve sobre ele, o início de cada um. Tirar de nós a indignação, é o verso 1, por causa dos malfeitores. Né? O 3, confia no Senhor e faz o bem. Olha só, o autor nos chama a confiar no Senhor, e não no nosso dinheiro, não na nossa beleza, na nossa força. Entrega o teu caminho ao Senhor. Olha, você entregar o seu caminho ao Senhor. Olha o que o autor quer dizer para nós. No verso 7. Confiar nele. Né? Confiar nele no verso 3. No verso 5, entrega o seu caminho ao Senhor. Olha que interessante. No verso 7, depois dele falar para você assim, ó, entrega o seu caminho ao Senhor, confia no Senhor, descansa no Senhor e espera nele. Né? E outro, porque isso pega a mim, pega você e outras pessoas mais. Deixa a ira, abandona o furor. Quantas vezes nós somos irados por um acontecimento nosso na nossa vida, nas empresas, no nosso trabalho, nas igrejas, né, algumas coisas que acontecem, a gente não vai comentar sobre isso, né, até porque a gente já sabe o que é que acontece conosco no dia a dia. Mas o autor chama nós para abandonar a ira e abandonar o furor. Certo? Então esses são os comentários. Olha o 11 que fala, dizer. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então aqui, por mais que aqui no mundo a gente fica indignado com muitas coisas, né? E não devemos ficar, porque devemos confiar no Senhor e fazer o bem sempre. Confiar nele e o mais ele fará. Abandonar essa ira. E aí no final aqui no versículo 11 fala, porque os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então é isso que nos chama, né? Quando nós confiamos no Senhor, quando nós queremos ser igual ao Senhor, porque abandonar
a indignação, tudo isso aqui são atributos de Deus, de Jesus, né? Ele sofrendo toda aquela perseguição, ele não ficou indignado com os seus perseguidores. Então, assim, abandonar isso aqui é ser igual a Jesus, né? Porque aí teremos, no final, nos deleitaremos na abundância de paz. Amém. Então vamos encerrar por hoje esse devocional. Em breve teremos mais devocionais e vocês curtam aí, comentem, compartilhem, desfrutem desses momentos gloriosos. O conselho nosso aqui é que são 24 horas por dia. Não é possível que nós não encontraremos dessas 24 horas alguns minutos que são muito poucos, algumas horas que são muito poucos, para meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe a todos. Ótimo dia a todos, e lembrando que a gente está fazendo esse devocional através do livro que chama Orando em Família. É um devocional diário, espiritualidade transformadora. Muito bom esse devocional. Eu recomendo para todos que quiserem adquirir. Amém.